Sabe, pra um jogo que pelo seu nome que é Remember Me, tradução, lembra-se de mim, é um jogo que praticamente ninguém lembra. Mas aqui estou eu, fazendo uma review que ninguém pediu de um jogo que, sei lá, ninguém se lembra. Pra começar, eu achava que esse jogo era uma tech demo, ele tava muito com cara disso. E por algum motivo ele me lembra Mirror's Edge, só que em terceira pessoa, eu não sei, eu acho que é por causa do estilo visual dele. Antes de começar, eu gostaria de dizer que essa é a minha opinião e ela não irá ser do mesmo jeito que a sua, portanto, mente aberta. Se inscreva-se no canal, deixe um like e simbora falar de lembra-se, caramba, lembra-se de mim. Desculpa, é meio confuso falando em português. Lançado em 2013 pela Don't Know Entertainment e publicado pela Capcom, Remember Me era aquele tipo de jogo que despertava curiosidade. A capa mostrava uma mulher de costas olhando para um Paris futurista e o nome parecia prometer algo mais profundo do que apenas ação. Naquele tempo, Don't Know ainda era um estúdio praticamente desconhecido. Eles viriam a ganhar destaque depois com Life is Strange, mas foi com Remember Me que eles mostraram seu primeiro grande conceito, um mundo onde as memórias humanas se tornaram produtos. Agora dá pra vender memórias na fila do pão, onde você podia editar lembranças, apagar sentimentos e até vender partes da sua própria identidade. Olha que loucura. E no meio de tudo isso surge Nili, uma caçadora de memórias que perdeu as suas próprias memórias. Que irônica, hein? É uma premissa que parece simples no começo, mas que vai crescendo com o tempo e vai ganhando peso justamente porque o tema das lembranças é explorado não só na história, mas em toda a jogabilidade e ambientação. E eu já vou avisando de spoiler porque esse jogo é totalmente focado na história, então fique esperto já. O mundo de Remember Me se passa em uma Neo Paris no ano de 2084, uma cidade visualmente deslumbrante, onde o avanço tecnológico e o controle social caminham lado a lado. Aqui a empresa Memorize domina tudo, literalmente tudo, através de um sistema chamado Sensor, um implante neural que permite armazenar, compartilhar e modificar memórias. E eu espero que isso não vire realidade, assim como o vírus das cordas vocais do Metal Gear 5. As pessoas vivem conectadas, felizes, mas também completamente vigiadas. É uma metáfora bem direta sobre o mundo moderno e até hoje essa crítica ainda soa atual. As redes sociais podem não permitir apagar lembranças, mas a ideia de editar o que mostramos pro mundo é assustadoramente parecida. E esse tipo de reflexão que faz Remember Me se destacar, mesmo depois de uma década depois. Mas claro, toda a atmosfera e conceito do mundo não valeriam muito se a gameplay não sustentasse a proposta. E é aqui que começam os problemas desse jogo. Remember Me é essencialmente um jogo de ação em terceira pessoa, com elementos de exploração e combate corpo a corpo. Você alterna entre momentos de parkour, batalhas intensas e uma sequência mais narrativa. Nili é ágil e a movimentação lembra um pouco o estilo de Uncharted. Pulos de plataforma, escaladas e um ritmo cinematográfico constante. Mas o destaque aqui é o sistema de combate, que é completamente personalizável. O jogo introduz o conceito de presses, que são golpes específicos que você pode combinar para montar suas próprias sequências de combo. Existem diferentes tipos de presses, alguns causam mais danos, outros regeneram vida, outros reduzem o tempo de recarga de habilidades. E o mais interessante é que você pode reorganizar tudo conforme o seu estilo. É uma ideia muito boa no papel, mas na prática é péssima. No meu ponto de vista, particularmente, eu detestei esse combate. É chato e é confuso pra caramba, tem horas. Há um certo charme na tentativa de deixar montar o seu próprio estilo de luta, quase como se fosse uma coreografia programada. O sistema lembra um pouco o combate de Batman Arkham Asylum, mas sem o mesmo nível de fluidez. Nili responde bem, mas a cadência dos golpes e o tempo de reação dos inimigos nem sempre encaixam do jeito ideal. Ainda mais com um maldito inimigo que você bate nele e você toma dano de volta. Que ideia foi essa? Isso no começo não irrita, mas lá na frente no jogo, lá pro final, começa a irritar pra caramba. Vou avisar de spoiler mais uma vez nessa parte. Caso você se incomode com isso, então fica avisado, porque eu vou falar de alguns bosses aqui. A luta com a senhorita Madame é chata pra caramba, pra não dizer entediante. E depois você pensa, o que faz essa luta ser tão chata? É exatamente isso, a demora. Meio que demora bastante pra derrubar ela. Isso tornou a luta longa demais e haja paciência. Outra luta também é a do Johnny Greendead. É um saco. E é aqui que você começa a ver que o sistema de combate realmente não funciona. Ele vai chamar vários mutágenos, mas com o tempo isso começa a ficar um porre, porque fica aquela atrapalhação no meio da luta. Pra mim, isso foi outra luta que não presta no jogo, e fica pior mais pra frente, pois vem dois do tipo dele junto pra variar, com uma porrada de bicho atrapalhando. As únicas boss fights que achei incrível foi a do final e a do robô gigante, apesar de que essa luta é só ficar atirando e quick time event. Mas ainda assim é legal, vai, eu gostei. Outra coisa aqui é os puzzles, eles são em enigmas, e sinceramente
eu usei o pai Google aqui, porque, sei lá, simplesmente não senti conexão alguma com o que eles quiseram dizer. Bom, enigmas também não são meu forte, então relevem isso. Mas se tem uma mecânica que Remember Me realmente acertou em cheio, é a de remix de memória. Esses momentos são incríveis. Você entra na lembrança de outra pessoa e pode alterar pequenos detalhes para mudar completamente o desfecho daquele evento. É como se estivesse editando um vídeo dentro da mente de alguém, mudando o destino dela, manipulando emoções e no fim reescrevendo a realidade. É uma das ideias mais criativas que já vi e até hoje é difícil ver algo parecido. Se tiver, acho que foi no Cyberpunk, mas você entrava em uma gravação, algo assim, eu não lembro muito. Era na época que eu tinha um PC bala, então faz muito tempo. Enfim, a questão é que essas partes são poucas. O jogo poderia ter explorado mais essa mecânica, porque ele é o coração do conceito de Remember Me. E falando em se lembrar, você se lembrou de deixar o like e se inscrever no canal para não perder as reviews e as novidades postadas aqui no canal? Se você não se lembrou, eu remixei a memória para agora você se lembrar de fazer isso. É, amigo, lembre-se de mim. Cada remix de memória é como um mini quebra-cabeça narrativo e ver o efeito das suas mudanças realmente é gratificante. Mas o jogo tenta equilibrar tudo com ritmo cinematográfico e às vezes acaba não te deixando respirar muito. As sessões de combate que se estendem demais e os momentos de exploração que parecem um pouco lineares, o que é compreensível, mas também limita o potencial do mundo que o jogo constrói. Falando em mundo, o visual de Remember Me é até hoje uma das coisas mais impressionantes que o jogo tem a oferecer. A direção de arte é absurda de tão boa. Neo Paris é um espetáculo visual, misturando a arquitetura clássica com o design futurista, neons com monumentos históricos, pobreza e luxo dividindo o mesmo espaço. A cidade é bem viva, mesmo quando você não pode explorá-la completamente. E os contrastes são os que mais chamam a atenção. Os bairros pobres tomados por sujeira e propaganda tecnológica e as zonas ricas com aqueles brilhos estéreo e artificial. É um visual que lembra muito o estilo cyberpunk, mas com uma identidade própria. Nada aqui parece uma cópia de Blade Runner. Há um toque europeu em tudo, desde os cartazes até o sotaque dos personagens. Eu preciso dizer que é lindo demais, até em gameplay as texturas são de cair o queixo aqui. Realmente trabalharam bem nisso. O jogo entrega o que o PS3 proporciona, mas claro, tudo isso se deve à direção artística. E tem um puteiro de robôs. A história é legal, tem uma boa duração, ela não é aquela história incrível demais, nem nada, mas é típica de um filme de sábado à tarde, ou seja, você joga uma vez e a segunda talvez seja só pra quem quer platinar. Falando em bugs, eu tive um bug no jogo que foi uma travada enorme, meio que cagou tudo, só a música ficou rodando de fundo, mas nada além disso. A trilha sonora também merece destaque, composta por Oliver Delevier. A música é dinâmica e reage às ações do jogador durante os combates, por exemplo. A trilha sonora se distorce e acelera conforme seus combos se conecta, criando uma sensação de ritmo e energia que casa com o sistema de luta. Pena que o sistema é péssimo. E nos momentos mais calmos, ela sabe ser melancólica e introspectiva, refletindo o lado humano de Neely. É aquele tipo de trilha que eleva o jogador para outro nível e que ajuda a construir aquela sensação de estar dentro de um sonho tecnológico. O maior obstáculo do jogo foi o lançamento. Quando saiu, o jogo recebeu críticas místicas. Alguns elogiaram a ambientação e o conceito original, outros apontaram os problemas técnicos, a linearidade e o combate um pouco engessado. E, lógico, isso afetou diretamente as vendas. A Capcom não sabia como vender o jogo. Era uma nova IP com uma protagonista feminina desenvolvida por um estúdio pequeno e francês, bem fora do padrão de marketing da empresa em 2013. Isso fez com que ele se passasse despercebido, especialmente num ano em que os holofotes estavam voltados para grandes blockbusters. Mas o tempo foi generoso com ele. Com o passar dos anos, o jogo acabou sendo redescoberto por muita gente e hoje é visto junto com aquela leva de jogos desconhecidos, tipo o que eu estou fazendo aqui nesse vídeo. Um título que tentou fazer algo diferente, que pavimentou o caminho para ideias que a Dontnod refinaria depois em Life is Strange. É curioso pensar nisso, um jogo sobre memórias que quase foi esquecido, mas que justamente por causa disso acabou se tornando uma lembrança importante para quem viveu aquela geração. Pois é, né? 2013, vixe, eu tinha 12 anos nessa época, o tempo voa mesmo. Remember Me não é perfeito, longe disso, mas é um jogo que tem ambição e coragem. E se tem algo que a gente pode aprender com ele é que nem sempre as ideias mais ousadas encontram o reconhecimento que merecem na hora certa, mas elas ficam guardadas nas memórias de quem se deixou tocar por elas. Se eu recomendo esse jogo, cara, é meio misto isso. Ele é barato, tipo, R$7 você acha ele em promoção por aí. Ele é leve nos PCs. Eu joguei no PS3, claro, mas já testei ele no PC e sim, ele é bem leve. Eu recomendaria se você quisesse jogar pra passar o tempo e também se quiser jogar algo diferente. Mas se você procurar algo incrível, game do cacete e tudo mais, passe bem longe desse jogo. Ele entrega basicamente isso somente. Não tem muito o que falar sobre ele. É um jogo focado na história, então é isso. Se você gostou, se inscreve no canal, deixa seu like, comente aí se lembra de Remember Me ou se já jogou ele. Eu sou o Rick, até a próxima.